A graça e a paz. Graças a Deus que Ele fez de você um homem. Ele é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Hoje vivemos um tempo onde há verdade relativa, há vários pontos de vista, há um entendimento diferenciado de certas coisas. Fique comigo. Nesse devocional de homem para homem, a gente vai conversar sobre esse tema. Graças a Deus que Deus fez de você um homem. João escreve no capítulo 18, versículo 37 assim pra gente. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus é a verdade. A Bíblia também fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos de nós vemos Cristo somente como Salvador do mundo, mas uma das suas principais missões foi revelar a verdade. Deus é a verdade. Cristo desceu do seu alto sublime trono, do seu grande reinado, se fez homem como eu e você, para expressar de uma forma exata, de uma forma clara, de uma forma límpida, de uma forma pura, a verdade de Deus. Uma meia verdade é uma mentira completa, diz Edwin Lewis Cole. Nós vivemos um tempo no relativismo, onde as pessoas querem relativizar a verdade, humanizar a verdade. A gente vive num tempo do marxismo, a gente vive num tempo onde as pessoas querem adequar a lei, a verdade, os princípios ao seu estilo de vida. Edwin Cole diz que um princípio de uma seita é quando você pega um trecho das escrituras e você quer justificar o seu estilo de vida. Ele diz, pega o seu estilo de vida e adeque à escritura sagrada, porque isso vai fazer uma diferença enorme. Uma das razões da popularidade das verdades paralelas é que muitos estão atrás das meias verdades, ou seja, daquilo que agrada os seus ouvidos. Paulo, escrevendo a carta ao seu amigo Timóteo, na sua segunda carta, ele no capítulo 4, de 1 a 5, eu amo demais esse texto, ele diz assim, conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Lembra-te que Paulo teve um encontro real com Cristo no caminho de Damasco, um encontro com a verdade. Ele só conhecia Jesus de uma forma, mas quando ele foi encontrado, quando ele se encontrou com Jesus, a sua vida mudou. Que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E aqui eu quero já me deter com você no versículo 1 do 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. Por quê? Porque Deus, Ele é rei. Ele não é um presidente eleito, ele não é uma comitiva, ele não é um primeiro-ministro, ele é rei. Então a regra, quem determina é Cristo, é Deus. Por isso que ele deixou as escrituras sagradas para nós. No versículo 2 ele diz assim, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Paulo está falando ao seu amigo Timóteo. Eu gosto na versão da Bíblia Viva que ele fala assim, sendo conveniente ou não sendo conveniente. No versículo 3 ele fala assim para mim e para você, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria consciência. E desviarão os ouvidos do quê? Da verdade, voltando às fábulas. Nós vivemos nesse tempo, aonde as pessoas querem ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. E o tema do nosso devocional de hoje é Ele é a verdade, Jesus é a verdade, Deus é a verdade. Ele ainda fala assim, eu vos enviarei o Espírito da verdade. Ele está falando, quando ele é assunto ao céu, ele diz assim, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. Porque Ele vai fazer com que eu e você tenhamos a capacidade de discernir a verdade. Aí no versículo 5 ele dá um conselho ao seu amigo Timóteo que eu amo demais. Ele fala assim, mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista e cumpra o seu ministério. Uau, eu amo esse texto, porque ele está dizendo assim, não se deixe levar pelas vãs doutrinas, não se deixe levar pelas fábulas, não se deixe levar porque as pessoas estão dizendo, mas guia a tua vida pela verdade. Lembra
Quando Deus fala para Josué, não se desvie do livro dessa lei, mas antes medita nele de dia e de noite, e ele levará você a firmar os seus passos. Sobriedade fala de estar ciente do que falamos. Pensamos, agimos, pois o fazemos baseado em princípios e valores das Escrituras Sagradas. A verdade está clara no meu e no teu coração. Jesus é verdade, Ele veio revelar a verdade, por isso comemoramos o Natal, pois a verdade foi encarnada. Os anjos desceram do céu e louvaram o nascimento de Jesus. Os 3 magos foram lá levar incenso, mirra e perfumes para Jesus, por quê? Porque tinha nascido. Lembra de Simeão? Simeão pega Jesus nos seus braços, dizendo que ele vai apresentar Jesus, e ele fala assim, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos, eu quero adotar aqui, direcionar para o nosso tema, viram a verdade encarnada. E que coisa mais tremenda! O fato de Jesus ter vindo ao mundo é a revelação exata da verdade. Seguimos a Jesus, seguimos a verdade. Ele nos libertará das mentiras, porque a própria natureza da verdade nos conclama a sermos honestos, abertos e transparentes diante de Deus, de nós mesmos e dos outros. João ainda escreve no capítulo 8, versículo 31 e 32, assim para mim e para você. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E essa verdade vos libertará quem? Jesus, Ele é a verdade. A sua palavra é a verdade. Aquilo que ele deixou escrito é regra de conduta e fé. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são a tua palavra. A partir do momento que eu e você chegamos à luz, a luz é Jesus, a verdade é Jesus. Quanto mais perto de Jesus eu chego, mais a verdade reflete em mim e mais é incompatível com as mentiras que o diabo quer trazer. No curso Tesouro conta uma história muito interessante. E eu queria abrir um aspa aqui para você. Não deixe de caminhar em um dos cursos do currículo CMN. Por quê? Porque esse currículo hombridade pode levar, e o propósito de fazer com que você ir caminhar nele é levar você a ser semelhante a Cristo. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. E no curso Tesouro conta uma história de um homem que ele viveu numa família afastada do pai, os pais se separaram e ele correu e ele conseguiu encontrar o seu pai. E ele encontrando seu pai não tinha uma vida muito fácil, mas o seu pai deu um conselho: filho, não importa o que acontecer, nunca abra mão da verdade. E ele guardou aquilo no seu coração e falou assim, eu não vou mais esquecer disso. E ele procurando um trabalho, ele conseguiu um trabalho numa construtora, e aí ele começa, e o dono da construtora dá uma empreitada para ele, que era praticamente impossível construir, não sei se eram 5, 4, 6 casas, agora não lembro quantas casas, em um período de tempo super curto. E ele fala assim, eu quero isso pronto até tal data. E ele vai, avisa sua esposa assim, eu vou ficar afastado de casa uma semana ou 2, não lembro agora, porque eu tenho uma missão a ser cumprida. E ele vai lá e consegue construir aquelas casas todas, deixa pronta, e quando o seu superior, quando o dono da empresa chega, e ele tinha certeza que não estava pronta, e ele falou assim, como é que estão as casas? Estão prontas e foi entregue no dia que o senhor pediu. Ele falou assim, então eu estou trazendo 3 pessoas para você treinar, mas ele falou assim, como que eu vou treinar? Eu estou aprendendo, eu não tenho muito compartilhar. E ele diz assim, compartilhe o que você já tem feito. E aqui eu quero abrir um parênteses para você. Aquilo que você já conhece sobre a verdade, sobre Jesus, você já pode compartilhar com aquelas pessoas que circulam perto de você. E passou um tempo, e cada vez que os seus patrões chamavam esse homem, era ou para receber uma promoção, ou um salário aumento, ou uma bonificação, e agora eles chamam ele, todos os sócios, 3 ou 4 sócios, não lembro agora, para almoçar, e um dos sócios fala para ele o seguinte: se você, e é importante eu dizer aqui para você que eles já tinham construído um relacionamento de alguns anos, uma amizade de alguns anos, uma confiança de alguns anos entre eles. E eles perguntam para ele assim, se você precisasse mentir por causa de nós, você mentiria? E ele para pensar, e a frase que vem no coração e na mente dele é, meu pai me disse, nunca abra mão da verdade. Por mais doído ou por mais prejudicial que possa ser, não abra mão da verdade. Ele já ficou pensando o que ele ia falar para a esposa, porque ele teria ser demitido. O que ele ia comentar com as pessoas, porque ele ia ser desligado da empresa. E ele fala para ele assim, eu amo muito vocês são amigos meus de muitos anos, mas nem por vocês eu abriria mão da verdade.
E o cara olha para ele, o seu patrão olha para ele e fala assim: a resposta é essa que eu queria ouvir. E nós queremos convidar você para ser sócio dessa empresa. Ou seja, o conselho de um pai de andar na verdade é aquilo que nos leva a uma carreira de sucesso. Romanos, no capítulo 12, ainda ele fala assim: nós vivemos em uma cultura da mentira e dos enganos, mas não somos desse mundo e não pertencemos a ele, portanto precisamos adotar a verdade de Deus em nossa cultura. Nós não podemos ser amoldados à nossa cultura. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, ainda fala assim pra gente: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, essa vontade. Então eu e você não podemos justificar a cultura, o jeito brasileiro de fazer as coisas para encobrir aquilo. Isso são meias verdades, e meias verdades são mentiras completas. Não justifique as suas atitudes porque os outros estão fazendo errado com aquilo que deveriam fazer certo. Você decide a sua ação. Você decide se você vai caminhar na verdade ou não. Você decide se você vai ser verdadeiro ou não. E eu quero te convidar a andar na verdade, a viver na verdade, a sonhar na verdade, a projetar na verdade. Muitas vezes pode ser duro, muitas vezes pode ter consequências que você não sabe, mas vai levar você a uma carreira de sucesso. E eu quero desafiar você nessa semana, eu quero te dar alguns trabalhos para você fazer. Quais as áreas da sua vida que estão trazendo sofrimento a você, à sua família, aos seus colegas de trabalho, aos seus amigos e a Deus? Quais as áreas que você tem dificuldade de ser verdadeiro? Peça ao Espírito Santo de Deus para revelar a você quais mentiras têm se tornado comum no seu dia a dia. No que você tem acreditado, o que você tem transmitido às pessoas que te cercam. E quanto da verdade é verdade em você. Sabe, irmãos, muitas vezes o diabo usa fatos reais para justificar mentiras dele. Quero citar 2 exemplos para vocês. Quando os irmãos de José matam aquela ovelha, aquele cordeiro, lambuzam a sua capa de sangue e mostram para o seu pai, era uma evidência clara. Não tinha como Jacó desconfiar. E ele olha para aquilo: o meu filho José foi morto. Ou seja, era uma evidência clara para justificar uma mentira. Quando a esposa de Potifar pega a capa de José, a Bíblia diz que ela vinha tentando várias vezes, pedindo para ele deitar-se com ela. E ele sempre fugia. E naquele momento ela pega a capa, ela usa aquela evidência que ela tinha para justificar uma mentira. Só que a mentira durou pouco tempo. Logo José se transformou em governador do Egito. Lembre-se que essa justificativa de José para Jacó durou 22 anos, mas ele viu o seu filho. E ele pôde abençoar Efraim e Manassés. Por quê? Porque a verdade triunfou. Lembre-se que o inimigo quer trazer provas reais para comprovar mentira. Exemplos que a gente tem nas escrituras para isso. Jesus nasceu, a verdade foi encarnada e ele quer te guiar na verdade. Se arrependa de acreditar nas mentiras. Busque a verdade, não acredite em evidências que querem nos fazer acreditar nas mentiras. Busque a verdade, busque discernimento, busque ser como Jesus. Procure um grupo de estudo para você se aprofundar na palavra. Lembra que aqui nós estamos fazendo um devocional, mas o que vai trazer o crescimento para mim e para você é caminhar junto com os outros homens. Pense nessa semana, reflita, se arrepende daquilo que precisa se arrepender, caminhe na verdade. Lembre-se, você é filho de Deus, você é um homem precioso, você é valente. Vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. As suas falhas não justificam e nem dizem quem você é. Quem tem a autoridade de dizer quem você é Jesus Cristo. No nosso próximo devocional terá o tema enfurecendo-se contra os juízos sábios. Graças a Deus que Deus fez de você um homem. Espero ver você daqui a uma semana no nosso novo devocional. Que Deus te abençoe.